meu querido irmão, minha querida irmã, que bom poder mais uma vez entrar na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. Aqui juntos podemos desbravar o universo das Sagradas Escrituras, conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus, para que, entendendo esta palavra, possamos com alegria anunciá-la em nossas comunidades, nos ambientes onde nos fazemos presentes, enfim, em todos os lugares que somos chamados a testemunhar a nossa fé e ali falar do amor de Cristo por toda a humanidade, que é o amor de Deus, porque em Cristo Deus se revela a toda a humanidade e na força do Espírito nos envia em missão para dar testemunho desta palavra de vida e esperança. Por isso, antes de nos debruçarmos mais uma vez sobre a Carta de Coríntios, estamos fazendo uma jornada aqui no mês de julho, estudando a Carta de São Paulo aos Coríntios. Nós queremos rezar, pedir que Deus nos ilumine e, através do seu Espírito, nos dê a graça do entendimento para melhor compreender o que Ele deseja falar a cada um de nós. Por isso, juntos rezemos. Jesus Mestre, vós dissestes, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos para melhor meditar e comungar a vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho, fazei-nos dóceis no vosso seguimento. Sois a vida, transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e apostolado. Amém. Preparamos os nossos corações para a acolhida da Palavra de Deus, para entender aquilo que hoje iremos estudar e colher desta palavra. Mas neste mês de julho e nos outros meses, nós sempre vamos fazendo uma jornada, ou seja, vamos estudando, entrando calmamente nos livros das Sagradas Escrituras e colhendo destes livros grandes ensinamentos. Por isso, se você deixou de assistir um dos nossos programas ou deseja participar ou ver mais uma vez este programa, pode então fazer uma visita ao YouTube da TV Aparecida e lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você poderá encontrar o programa que deixou de assistir ou que deseja revê-lo. É sempre uma alegria poder contribuir com a formação bíblica da sua família, a sua formação pessoal ou da sua comunidade a partir aqui da casa de Nossa Senhora. E agora, mais uma vez, queremos convidar aquele que está nos ajudando a fazer esta jornada no mês de julho, percorrendo as páginas da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Por isso, mais uma vez, chamamos aqui para nos ajudar a fazer este caminho o professor doutor Wellington, que já nos introduziu nesta carta e agora está nos fazendo passo a passo entendê-la melhor. Bem-vindo entre nós, professor Wellington. Obrigado, Padre Rodrigo. Vamos lá com a nossa jornada bíblica, tão importante para a nossa fé. Professor Wellington, já fizemos uma introdução ao livro, já vimos o propósito deste livro, Paulo que está dizendo uma palavra a uma comunidade muito viva, mas ao mesmo tempo que está vivendo algumas divisões, e claro, essas divisões elas vão gerando também problemas éticos, de convivência entre os membros da comunidade. Se na semana passada o apóstolo levantava os problemas, agora ele começa a apresentar alguns caminhos, algumas propostas, soluções para estes problemas. O que você poderia nos falar sobre estes caminhos ou soluções dados aí pelo apóstolo nesta parte da carta? Pois bem, Padre Rodrigo, então, a partir do capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo 15, Paulo apresenta,
as soluções, as perspectivas para os problemas que a comunidade está enfrentando. Então, primeiro ele começa falando sobre questões do casamento, né, do celibato, então ele oferece alguns conceitos práticos, mas ele destaca que é importante viver de acordo com o chamado de Deus, né? Enfim, seja no casamento, enfim, é importante viver a partir do chamado de Deus. Depois, do 8 ao 10, ele vai falar, né, da carne, de comer carne sacrificada aos ídolos. Então, ele enfatiza a liberdade cristã, mas também a nossa responsabilidade no amor, né, de não enfraquecer, né, as pessoas na comunidade, de não causar escândalo. E que toda a nossa prática comunitária deve ser sempre, né, para que Deus seja glorificado entre nós. Depois, no capítulo 11, sim, ele vai falar, né, de algumas questões durante o culto, ele vai fazer algumas advertências, né, para a celebração, né, para como podemos viver de maneira mais fiel à ceia do Senhor. Depois, no 12 e 14, dos dons e da unidade do corpo, né, da comunidade. E vai sublinhar que o amor é o maior dom e é o amor que deve guiar todas as nossas ações. E, por fim, ele vai falar da ressurreição, né, que é o fundamento da nossa fé. Se a ressurreição é a nossa fé, ele faria outra carta, em outro escrito. Não tem sentido, nossa fé em vão. Bem interessante, né, este caminho que o apóstolo faz para que a gente possa compreender. A comunidade tem as suas dificuldades, mas existem caminhos que a comunidade pode fazer para deixar de lado a divisão e, através da unidade dos membros na diversidade, darem testemunho desta palavra. Ele fala de uma lição de Israel. O que é esta lição a que Paulo faz referência dentro desta carta? Então, Paulo, como um judeu radical, né, fiel à sua tradição, como diz os estudos, né, destaca os estudos mais atuais sobre Paulo, sobretudo aqueles após 1960, essa nova perspectiva de Paulo. Então, ele tem, né, diante dos olhos, do coração, né, o Primeiro Testamento, né, e aí ele vai também fazendo, né, essa comparação usando exemplos para poder corrigir, orientar, né, os cristãos de Corinto sobre a questão da idolatria, né, da imoralidade, né, da desobediência. Então ele vai mencionando, né, questões, né, que se relacionam com a questão do êxodo, né, questões que se relacionam também com os perigos da idolatria. Enfim, para que ele faz esses exemplos, essas advertências? Porque ele quer ressaltar a importância do povo, para o povo de Israel e também para o povo, a comunidade, né, de perseverar na fidelidade a Deus, né? Então, assim, não é fácil permanecer fiel a Deus. Então, Paulo usa, né, convida os cristãos da comunidade para aprender da história de Israel a fidelidade, a obediência à sua palavra, assim evitando, né, o erro, a idolatria, e viver a liberdade em Cristo. Então é muito importante, muito interessante perceber, né, a busca da comunidade para que em todos os aspectos da sua vida a glória de Deus, né, se manifeste. É bem interessante, professor Wellington, que Paulo é um grande conhecedor, né, da Torá, que é um livro muito importante para o povo da antiga aliança. E ele aplica, né, alguns ensinamentos da Torá ali no Novo Testamento, a partir de uma leitura cristológica dos temas que estão nesses 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. E ele traz um tema que nós vamos encontrar também no Antigo Testamento, que é aquele da idolatria. E por que Paulo, então, traz, em meio a uma comunidade que vive algumas situações de divisões, este tema da idolatria? Como a gente viu, a comunidade diversificada, a cidade, enfim, né? Então, uma polaridade religiosa, se a gente pode trazer presente, e aí Paulo aborda, né, também esse tema e relaciona aos ídolos e aos alimentos que são sacrificados
a eles. Então, assim, do capítulo 8 ao 10, ele vai, então, destacar, tá, os cristãos possuem a sua liberdade, né, enfim, no entanto, ele adverte, sobretudo em relação aos outros irmãos e irmãs da comunidade. Então, assim, ele convida a uma consideração pelos outros, né? Nesse sentido, também, a participação nas festas, né, nas festas dos ídolos pagãos, ele também ensina, né, destaca, tenta corrigir, para que se evite a participação nesses rituais, né? Porque há uma certa incompatibilidade com a fé em Jesus. Então, assim, ele vai, né? Ele não trata, assim, de caso de idolatria flagrante, né, entre os coríntios. Agora, as suas instruções tentam o quê? Sobre os alimentos, sobre a participação nas festas. Quer dizer, é uma preocupação, né, com a fidelidade e a fé cristã. Então, assim, a única adoração apropriada, vamos assim, né, destacar, que ele diz algumas vezes, a única adoração apropriada é aquela dirigida a Deus através de Jesus Cristo. Então, tudo isso contrasta com algumas práticas, seja da cidade, ou seja também, né, que possam também estar presente na comunidade, entre os seguidores de Jesus. Paulo lhe encerra, então, esta parte, né, falando da ressurreição. E por que ele resgata este tema, ressurreição? Bom, a ressurreição é o centro, né? É o núcleo da nossa fé. Então, ali mesmo, né, dizia também outra carta, dizia ali mesmo, Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, né? Enfim, então a gente ainda está no pecado. Então, assim, Paulo destaca essa realidade, essa importância fundamental para a fé cristã. E também, não só, né, numa vida futura, né, mas sobretudo na vitória, né, já nessa vida, na esperança que os cristãos têm, que é o que fundamenta a nossa vida. Então, assim, que motiva, que nos leva a viver uma vida a partir dos valores que Jesus nos deixou. Então, assim, Paulo traz também essa questão da ressurreição. Pensou, eu imagino, diante de algumas dúvidas que poderiam pairar na comunidade, e ele encerra, né, essa carta, a primeira carta aos Coríntios, destacando o fundamento da fé, né, mas também respondendo algumas preocupações específicas, né, da comunidade e, sobretudo, de maneira muito especial, encorajando, né, a comunidade a viver com esperança, né, nas promessas, né, que Cristo nos deixou. Então, isso a esperança fundamental. E Paulo nos traz para a comunidade e traz para nós nos dias atuais também. Professor Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, e no nosso próximo encontro nós vamos dar um passo entrando aí na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Você já pode ir se preparando, lendo as primeiras páginas desta carta. E faremos agora um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida.